Fala, meus melhores! E aí? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Olha só, por aqui, professor Ailton Domingos na voz e professora Maria na língua de sinais. A nossa aula de hoje é para o 8º ano do ensino fundamental e nós vamos falar sobre América e África, da colonização e a escravidão. Qual é a relação que nós podemos fazer entre a colonização e a escravidão que rolou aí nesses dois continentes? A nossa aula é de geografia, beleza? Irmãozinho, se liga aí, ó. A África e a América, professor, África não é um país, é um continente? Isso aí, meu irmão, a África é um continente. A África e a América, atualmente, né, estão separadas aí pelo Oceano Atlântico, em uma distância de aproximadamente 9.382 quilômetros. No entanto, a colonização e a escravidão, a colonização do povo americano e a escravidão do povo africano aconteceram ali muito próximas. Por volta de 1942, inicia-se a colonização da América. Essa colonização se deu pelos povos europeus, principalmente portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses. Beleza? Olha só, nós temos um mapinha que mostra aí para vocês como cada país da América, ou seja, por qual nação cada país da América foi colonizado. Os países que estão em verde, mais claro, foram colonizados pelos ingleses. Os que estão aí de amarelo, meio dourado, foram colonizados pelos espanhóis. O que aparece de rosinha, só o Brasil, foi colonizado pelos portugueses. De laranjado, a colonização holandesa e em verde, a localização francesa. Considerando o modelo de colonização e o idioma oficial, nós temos nas regiões onde aconteceu a colônia de povoamento e o idioma oficial é originado do anglo-saxão, o inglês, nós temos a América anglo-saxônica. E nas regiões onde rolou a colonização de exploração e o idioma oficial são línguas neolatinas, nós temos aí a América Latina. Amigão, perceba que essa divisão está muito relacionada aos nossos colonizadores europeus, desconsiderando os nossos povos nativos, que viviam aqui na América, como também um outro grupo étnico que veio para o continente americano, que foram os negros africanos escravizados aqui na América. Muito próxima da colonização do continente americano, inicia-se a escravidão, a escravização de negros africanos aqui no continente americano. Olha só, acredita-se que aproximadamente 11 milhões de pessoas foram trazidas do continente africano, especialmente aqui no Brasil, da região de Cabo Verde, do Congo e da região de Moçambique, dando aí mais ou menos 4,5 milhões de pessoas que vieram da África para serem escravizadas aqui no nosso país. Bom, essa galera vinha em condições subhumanas, em navios negreiros, extremamente insalubres. Muitos não resistiam às longas viagens em porões de navios sujos e com temperaturas próximas a 40 graus e vinham a óbito durante esse trajeto, esse translado. Ao chegar aqui, eram submetidos a diversos castigos e também a um trabalho extremamente pesado e braçal, trabalho escravo. Por conta disso, acredita-se que boa parte dos escravos havia uma expectativa de vida muito baixa, em torno aí de 30, 35 anos. A cultura, a etnia desses povos não eram respeitadas e nem muito menos podia aí, ser reproduzida aqui no nosso país. Tanto é que aproximadamente 4,5 milhões de pessoas trazidas da África foram escravizadas aqui no Brasil e é difícil saber
de qual região exatamente elas vieram. Nós sabemos que a maioria veio do Cabo Verde, de Moçambique e também da região do Congo. Outro ponto muito importante é compreender que, ainda que eles trouxeram várias pessoas do continente africano, eles trouxeram várias pessoas de etnias diferentes, com costumes, com tradições, com hábitos e até dialetos diferentes. E quando chegaram aqui, essas pessoas tiveram que seguir as tradições, as culturas e o idioma impostos pelos colonizadores europeus. No nosso caso aqui no Brasil, pelos portugueses. Olha só, acredita-se que a população brasileira ela é formada através dessa tríade. Então nós temos aí 3 grupos formadores da nossa população. Os índios, que são os nossos nativos, que estima-se também que haviam aqui na chegada dos portugueses algo próximo de 5 milhões de índios em diferentes tribos com diferentes costumes. Os europeus, principalmente os portugueses, que foram os nossos colonizadores, e os homens negros, vindos da África, escravizados aqui no nosso país. Amigão, esses povos africanos que vieram para o nosso país, ainda que tiveram a sua cultura suprimida e pouco apreciada pelos europeus, pelos colonizadores, eles contribuíram para a nossa formação cultural, deixando aí palavras de origem de dialetos africanos, como é o caso de moleque, cachaça, cafuné, fubá, aquele bolo de fubá top, berimbau e mocambo. Além disso, também contribuíram na culinária, seja em pratos que foram criados por eles aqui no Brasil ou que eles trouxeram aí das suas regiões. Destacamos a acarajé, o vatapá, o caruru, o munguzá e o angu. A gente também não pode esquecer daquele velho óleo de dendê, né? Na música e na dança, a expressão desses povos se destaca pelo samba, pela utilização do tambor. Aquele tambor, bateria de samba, de escola de samba, olodum lá na Bahia, é desse tambor que nós estamos falando. Além da capoeira e do maracatu. Amigão, olha só, a abolição da escravidão, o fim da escravidão no continente americano, vai acontecer por volta de 1793. O primeiro país a pôr fim ao regime escravista vai ser o Haiti. Outros países, logo em seguida, vão pondo fim ao período da escravidão. Em 1865, os Estados Unidos declara o fim da escravidão. No entanto, os homens negros vão ficar aí submetidos a os deveres e direitos, né? Vão ter aí suprimidos os seus direitos até por volta de 1965, quando é proclamada a Lei dos Direitos Civis. Havia uma forte segregação racial nos Estados Unidos. Homens negros não poderiam frequentar o mesmo espaço que homens brancos. Havia distinção de restaurantes, de assento no ônibus, de lugares públicos em parques, né, pelas cidades, e isso só vai ter fim anos depois, em 1965, com a assinatura da Lei dos Direitos Civis. O Brasil vai ter a sua abolição da escravatura em 1888, através da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Foi o último país do continente americano a abolir a escravatura. Mesmo assim, não podemos dizer que a segregação do homem negro se encerrou com a assinatura da abolição da escravidão. Como não houve políticas públicas de inserção dessa população na nossa sociedade, esses homens ficaram marginalizados e excluídos. Se acabou a escravidão, resolveu então o problema, né? Nós não temos mais a interferência dos europeus em território africano. Não foi bem assim. Em 1884, vai acontecer a Conferência de Berlim, que vai determinar a partilha da África entre as potências europeias, estabelecendo na África fronteiras arbitrárias. Ou seja,
haviam diferentes povos de diferentes etnias que vão ser agrupados ou até mesmo povos que vão ser separados porque as fronteiras vão respeitar os interesses imperialistas das potências europeias daquele período. Para você ter uma ideia, em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, havia apenas 4 nações africanas que eram independentes. Olha só, se liga nesse mapa que nos mostra a divisão política da África em 1947, onde nós temos aí em destaque, né, as áreas de roxo, que pertencia ao Império Francês, e as áreas aí, na espécie de um rosa um pouco claro, que pertencia ao Império Britânico, além das regiões onde também estavam sob controle dos portugueses, como é o caso de Angola e de Moçambique, pintadas de verde no nosso mapa. Meus irmãos, nossa aula de hoje vai ficando por aqui e eu já deixo uma atividade para vocês. Olha aí, eu preciso que vocês me digam quais são os pontos em comum que nós podemos estabelecer entre a relação dos europeus com a América por volta de 1500 e com a África por volta de 1884. O que aconteceu no continente americano em 1500 que se assemelha ao que aconteceu no continente africano em 1884, beleza? Olha só, tá aí para vocês as nossas habilidades estruturantes, as nossas referências. Forte abraço para vocês, a aula de hoje fica por aqui e até a próxima.